CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes, aos que nos acompanham de casa, que tenhamos uma horinha de estudos muito proveitosa. Sempre a gente começa com os nossos avisos, com os nossos pedidos. O primeiro aviso é que, por favor, diminua a campainha do telefone ou quem puder desligar, para que ele não toque durante a nossa reunião. Como sempre, às quartas-feiras, neste horário das 15 horas, nós temos a nossa reunião pública e temos a outra das 7 da noite. Quarta-feira é o dia em que trabalhamos no passe de cura, que funciona naquela salinha ali atrás. E nós sempre lembramos que quem estiver com alguma dificuldade, algum problema emocional, que precise conversar com algum de nós, com algum médium da casa, que após a reunião pública permaneça no local onde está sentado, que será atendido. Muitas vezes as pessoas vêm com vontade enorme de tomar o passe de cura e a gente conversa com a pessoa e a gente percebe que nem sempre há uma necessidade dela tomar o passe de cura. O que nós precisamos é ter uma frequência responsável, uma frequência certa na casa espírita. Fazermos disso um compromisso. Estar na casa espírita nos traz equilíbrio, nos traz ânimo, então nós não podemos abrir mão disso. Então, quanto mais pudermos vir à casa espírita, para nós é melhor. Nos faz muito bem. Não é só vir para assistir à reunião pública, é também para participar dos trabalhos da casa, participar dos cursos da casa, porque são esses cursos que nos orientam, nos alertam e nos dão força para a gente atravessar as nossas dificuldades diárias, que muitas vezes são bem difíceis e são muito grandes. Então, é o estudo da doutrina espírita que nos traz essa orientação. Nós temos cursos aqui, todas as obras de Kardec, principalmente para quem está iniciando na doutrina. É indispensável estudar Kardec, mas temos obras de André Luiz, de Ivone Pereira, de Leon Denis, de diversos autores. Então, temos aulas aqui todos os dias da semana, em vários horários. Basta que a gente escolha o dia e o horário que a gente tenha disponível lá na nossa agenda e a gente, então, vai fazer o curso. Estamos no mês de maio, muitos cursos já começaram, não tem importância, porque a gente termina o livro, recomeça o livro e a gente não para de estudar. Mas, para quem interessar possa, na primeira terça-feira de junho, nós começamos às 5 horas da tarde o curso do Evangelho. Estamos no finalzinho do livro, estamos no capítulo 28, e na primeira terça-feira de junho, às 5 horas da tarde, nós vamos recomeçar o curso do Evangelho. É muito importante o Evangelho, é um livro de conduta moral e é um livro de equilíbrio para cada um de nós. Mas quem não puder nesse horário, temos também através da live, aqui de domingo, nós temos curso com o Newton, 8 horas da manhã, às 9h30 nós temos Evangelho. E quem não pode estar presente, temos essa facilidade de assistir em casa pelo YouTube. É uma facilidade que a gente hoje tem, né? Às vezes temos dificuldade de chegar até aqui. Mas estando aqui presente é muito melhor, porque a gente fala, a gente tira dúvida, a gente conversa sobre o assunto e se esclarece com os instrutores dos cursos. Nossa casa também tem reunião pública aos sábados, sábado às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. No horário das 10 horas da manhã funciona a obra social. Obra social Antônio de Aquino, que é o espírito que protege esse trabalho. Nós temos uma quantidade muito grande de famílias que estão sendo atendidas. Estamos numa época de frio,
Nós estamos precisando muito de agasalhos, de meias, de cobertores. Quem não tiver cobertor, tiver um edredom, por favor. Quem não tiver nenhuma coisa nem outra, uma colcha, o que tiver que puder doar, nós estamos aceitando. Está prometendo aí que vem um frio muito, muito forte e as pessoas estão precisando muito de agasalho. E às vezes a gente tem em casa 2, 3, 4, mas nós somos um só, né? Então a gente não precisa ter tantos agasalhos. Então, quando puder, trazer. Precisamos também de mantimentos, porque aos sábados, quando entram as mães com os filhinhos, tem o café da manhã. E depois, 11 horas, 11h30, tem o almoço. Para o café da manhã, a gente sabe o que a gente precisa. Todo mundo toma café em casa, sabe, né? É o café, é o pão, é a margarina, é o açúcar, é o leite, que aqui a gente pede que seja leite em pó. E no almoço a gente já tem até uma listinha pronta aqui, de vez em quando tem uma coisa ou outra a mais. Mas a listinha que nós temos pede arroz, feijão, macarrão, parafuso, óleo de soja, peito de frango, café e açúcar. Mas para a gente fazer esse peito de frango, esse macarrão, a gente precisa de tempero. Então, nós precisamos de sal, precisamos de alho, de cebola. São coisas que a gente usa na casa da gente. Então, vai comprar um quilo de... Vai comprar cenoura, chuchu, batata, compra um pouquinho e traz para cá também. O pouquinho que cada um trouxer faz uma vantagem enorme. É sempre muito bom para todos nós. E o convite que a gente sempre faz a todos, sempre que possível, estudar. Estudar. A doutrina espírita, ela preza o estudo, porque só desse jeito nós podemos ter a certeza que vamos nos equilibrar, que vamos nos acalmar e que vamos poder enfrentar as dificuldades, as más notícias, com mais equilíbrio. Então, vamos dar início à nossa reunião. Como sempre, às quartas-feiras, a gente usa o livro Caminho, Verdade e Vida. Como página de abertura, teremos hoje a lição 67. O título é Os Vivos do Além. E começa com uma passagem de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30, que diz assim: E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. E aí Emmanuel vai nos falar sobre isso. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com 2 entidades vindas do mundo invisível, de que o túmulo é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Monte Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o Monte Tabor foram devidamente identificados. Não se registrou o fato declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então, durante o passe, a nossa companheira Conceição vai nos falar sobre esse assunto. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus,
nosso irmão maior, nosso amigo. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, em nome dos espíritos queridos que trabalham incansavelmente nesta nossa casa de amor, lembrando sempre do nosso querido altivo, do nosso amigo Antônio de Aquino, Dr. Erma, espírito tão preocupado com a nossa saúde, e toda a coluna de espíritos que aqui trabalha. Estamos aqui, Senhor, agradecendo pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua doutrina e te pedindo, Senhor, que traga sempre esse alerta para cada um de nós, que possamos estar sempre atentos aos estudos do Evangelho, para que possamos nos acalmar, nos equilibrar e nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Então, Jesus querido, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Hoje o nosso companheiro Omar vai nos falar do Evangelho, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E o título é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Eu vou ler só um pedacinho para ele ter tempo de explanar bem para nós. É uma nota de Kardec que diz assim: quando passamos por uma aflição e ela não é consequência de nenhum ato praticado na vida presente, é preciso procurar a sua origem em uma existência anterior. Os fatos que habitualmente chamamos de caprichos do destino nada mais são que os efeitos da justiça divina. Deus não aplica punições arbitrárias. Ele quer que haja sempre uma correlação entre a falta cometida e a pena aplicada. Se Ele, em sua bondade, colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos indica o caminho, dizendo: quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim: sempre se é punido naquilo em que se pecou. Que Jesus abençoe o nosso companheiro. Que assim seja. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade do estudo, do trabalho, do convívio com os guias, benfeitores da casa, com as pessoas, enfim, com o conteúdo do Evangelho. A Gracilde lembrou aqui a questão dos cursos. Poxa, se está começando uma turma do Evangelho, não perca essa oportunidade. Faça um esforço, não deixe de estudar, porque mesmo, a gente vai ver isso ao longo do estudo, mesmo que o nosso intelecto não acompanhe o que está escrito nas páginas e nas letras, o Espírito retém. A cada encarnação, nós, no mundo de provas e expiações como vivemos, espíritos imperfeitos que somos, não estamos aqui na plenitude de nossas faculdades. Certamente, no caso geral, temos algumas dificuldades a sanar. Temos algumas situações a vivenciar, algumas expiações a resgatar, tudo junto, tudo misturado. Algumas outras situações, as expiações são limitantes, na questão do intelecto, na questão física. Outras tantas, como é o exemplo do estudo de hoje, do texto que é colocado como base, na questão da visão. Na questão da visão aqui, nós temos um aluno nosso na evangelização que ele tem a visão, mas não tem não fala nem ouve, né? E ele se comunica muito pouco com a questão das libras também. Mas olha, nesse ano passado também, mas nesse ano 2022 é o mais assíduo na evangelização. Lá fez 13 anos. Mas ele vem porque a mãe vem ganhar a cesta básica. Várias vezes a mãe não vem, ele está aí.
E não é que não entende a aula, não, ele reage à aula. O espírito está retendo. Cada vez mais calmo, ao longo das turmas foi evoluindo. E não são aulas que você, porque ele tem a limitação, vamos restringir a forma do conteúdo, vamos fazer um trabalhinho para ele. Não, ele que acompanha. A aula é igualzinho uma aula de Livro dos Espíritos, de Evangelho. Agora nós temos os dois na evangelização, né? Um pouquinho de Livro dos Espíritos, um pouquinho de Evangelho. E ele vem, pergunta a ele se ele está gostando. Ele responde lá com o jeito dele, né? Eu só consigo entender quando ele fala a respeito, que ele não faz assim. Tem outros sinais que eu entendo, mas eu faço o maior esforço, e principalmente todas as vésperas de estudo de noite, na oração para o dia seguinte, eu cito nominalmente. E é engraçado, vocês vão ver no estudo que eu vou citar um nome quando for falar do Santo Agostinho lá na frente, eu vou citar o nome dele porque a memória, né, chama. Então, a Gracildes começou lendo, eu cheguei aqui com o estudo todo preparado na minha cabeça para falar sobre as limitações, sobre a cegueira, mas estava na minha cabeça assim, você tem que falar primeiro da justiça de Deus, que Deus é todo amor, mas Deus também tem uma lei inflexível. Se a lei de Deus não fosse inflexível, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Se a lei for flexível, ele não vai ser soberanamente justo e bom. Segunda-feira eu julgo, né? Esse eu com E maiúsculo, Deus. Julga. Não, fulano aqui é implacável. Não, coitadinho. Não é assim, os espíritos são imortais, Deus criou, conhece a nossa história profundamente. Mas a lei é rígida. E ela falou, não, Omar. E a Gracildes foi minha professora de Evangelho uma época. Então, até por deferência e por intuição mesmo, ela falou assim, vamos ler só um pedacinho. Exatamente o pedaço que termina com: se ele em sua bondade colocou o véu do esquecimento sobre os nossos atos, por outro lado, nos indica o caminho dizendo, quem matou pela espada, morrerá pela espada. Palavras que podem ser traduzidas assim, sempre se é punido naquilo que pecou. Isso é o Kardec falando sobre o texto do Cura d'Ars, que é santo na Igreja Católica, né? São João Maria Batista Vianney. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos, nossa, história de lei de Talião. Gente, isso aqui, quem matou pela espada, perecerá pela espada, questão 764, Livro dos Espíritos. Os Espíritos na resposta são bem claros, olha, essa espada é a lei de Deus, não é a tua não. A mensagem que nós passamos, questão 764, Kardec, quando vai falar da pena de morte, né? Aí Kardec pergunta aos espíritos, mas olha, Jesus não falou que quem matar pela espada perecerá pela espada? Falou mesmo. Pela espada, não disse, você vai executar. Não, lei de Deus. O que ele falou para você era, ouviste o que foi dito dos antigos, não matarás. Moisés, né? Aí Jesus diz, eu porém vos digo, aquele que disser raca ao meu irmão, perdoar 77 vezes 7 vezes, é ao contrário, o discurso é você aqui na terra vai cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Mas, poxa, abre a nossa visão de que a justiça de Deus, ela tem esse caráter de inflexibilidade, porque Ele nos ama infinitamente. Não há como nós sermos co-criadores como Ele nos criou para ser, se não tivermos a consciência do dever. Consciência do dever e do cumprimento. Lá, olha, 3.500 anos voltando no tempo, do cumprimento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Também está no Livro dos Espíritos, ratificando. A lei natural, capítulo da lei natural, lei morais, o primeiro capítulo. Kardec vai perguntando aos espíritos, no final do capítulo ele encerra. Essa ordem que os espíritos ditaram, lei natural, lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, e assim vai terminando com a lei de justiça, amor e caridade, é uma ordem adequada? Os espíritos respondem, é assim, conforme a lei de Moisés. As pessoas mudam a lei
as leis permanecem, continua, não matarás, tem lá honrai vosso pai e vossa mãe, né? Então, essa introdução faz vez para chamar aqui esse encerramento de capítulo, bem-aventurados que têm o coração puro, que é da parte do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. O ensinamento, o primeiro ensinamento, depois que Jesus começa o seu ministério, ele sai pela Galiléia, Decápolis, sai caminhando, recolhe os primeiros apóstolos, e a primeira ação maior, já tinha feito algumas curas, conversado com alguns demônios, né, expulsado, enfim, já tinha feito já na sua peregrinação, no seu ministério, na sua missão. Mas aí ele vai para o Sermão do Monte já acompanhado de um grupo maior dos apóstolos e começa as bem-aventuranças. E onde tem lá, vamos nos ater bem a esse, bem-aventurados que têm o coração puro, porque sempre tem um motivo, né? E não é só bem-aventurados e ponto, bem-aventurados que têm coração puro, porque eles verão a Deus. Não é entrarão no reino dos céus, não, só não. Você pode ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Eles verão a Deus. E isso é a primeira coisa que me chamou a atenção no estudo, é que, será que todos os espíritos podem ver a Deus? O Livro dos Espíritos, na questão 244, eu decorei porque eu anotei aqui, tá, gente? Tá? Não tem uma linha aqui para a gente olhar. Questão 244, os espíritos respondem que só os espíritos superiores conseguem ver a Deus. E que os espíritos em categorias menores, como nós, conseguimos ter uma ideia a partir do que nos ensinam. Coincidência ou não, eu vou falar coincidência ou não, porque quem está frequentando a casa vai entrando na vibração da casa e a gente percebe que os rostos vão se repetindo, criando vínculos. Nós estudamos eu não vou me lembrar agora, foi o encontro de Jesus de Carnaval, estudamos recentemente o tema do encontro era Deus é. A gente não consegue definir Deus, não consegue saber o que é, como está, mas recebemos informações de espíritos que estão indo na nossa frente. E vamos estudar agora, para esse ano no encontro de Jesus, o tema, vou contar, vocês não contem para ninguém, quem está na internet aí não conte para ninguém. Deve ser alguma coisa parecida com Jesus é. Peraí, Deus é, Jesus é. Olha, para a gente ter uma dimensão de que tem uma cadeia de espíritos e um caminho longo a nós traçarmos em direção a Jesus e a Deus. Jesus avançou bastante. Nós vamos caminhando nessa linha, mas sem a pretensão de ficar com definições, não, seguindo as leis e os exemplos. Mas Jesus é A, B, C ou D. Não, ele deixou o exemplo. Tudo que ele fez é para a gente seguir. Então ele falou, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. E aqui, quando nós estamos falando de ver a Deus, quem é encarregado de dar a mensagem, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, complicado, né? É o espírito do João Batista Vianney, e ele dá uma observação de Kardec, uma nota de Kardec, bem no título, que diz que a comunicação foi dada através de um médium para uma pessoa que tinha uma pessoa cega. E antes de ler a mensagem do São João Maria Vianney, falar um pouquinho desse espírito, porque a gente pensa, o cura d'Ars, que ele era um espírito que saía curando todo mundo. Não, é uma história bem interessante de um espírito dedicado a respeitar os desígnios de Deus desde o nascimento. Vocês vão ver que ele nasce logo depois da Revolução Francesa. E ele, já com essa indicação, olha, isso é uma outra coisa, né? A gente pensa assim, será que eu vou
nasci, qual é a minha missão? Será que eu vou casar, ter família? Será que eu vou isso? Será que eu vou seguir o ministério de Deus? Será que eu vou ser médium? Vou fundar um centro espírita? Essas ligações da nossa existência, elas vêm de firmes resoluções tomadas no passado, elas se manifestam logo quando o espírito começa a ter domínio mínimo do corpo. Nós, na família, temos que identificar e ajudar. E não é afastando da religião, deixando para levar a religião para depois, que nós vamos ajudar, porque seja para uma vida celibatária, seja para uma vida de constituição de família, a religião é fundamental, a ligação com Deus. Então, com 3 anos, ele já começa a manifestar. Se não fizesse, nas biografias dele lá, se não fizesse a prece, ele não abria a boca para comer. Ganhou de presente um católico, né, na França. Aliás, o catolicismo, a França era um país eminentemente católico, era a grande nação católica, grande parte o espiritismo vem por lá, não à toa, pela religiosidade que foi construída ali. O rei Luís IX é citado no livro dos Espíritos, mensagens dele, assina prolegômenos, enfim. A França, ela é um país cristão, católico no sentido de universal. O que tem a nossa divisão, assim, se podemos dizer, é o catolicismo quando deriva para o romano, que aí entra junto com o Estado, algumas leis são modificadas, o cristianismo sofre algumas dificuldades. Tanto é que Kardec, quando recebe a mensagem dos Espíritos, os Espíritos são unânimes em dizer: o Espiritismo é cristão, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, lá na França, o Maria Vianney nasce e ele quer ser padre, quer estudar, só que, não sei se vocês sabem disso, a Revolução Francesa tem um lado glamuroso, né? Mas a Revolução Francesa, ela proibiu o ensino de religião. Parecido com o que queriam fazer aqui há pouco tempo, né? Tinha uma doença, é verdade, tinha mesmo. Mas aqui não, vai à igreja não estuda não, deixa isso para lá, reza em casa. E assim vai. Então, ele não estudou religião quando era pequeno, não teve contato com o latim. E aí vem um salvador da pátria. Olha só como é que cada espírito tem a sua dificuldade e a sua função. 1792 vem Napoleão, 1794, se eu não me engano, por ali. Vem Napoleão, dá um fim na Revolução Francesa, de um jeito ou de outro, permite que volte a se ensinar a religião. Ligado ao Estado, não é a melhor dos mundos, mas enfim, foi lá. E aí ele começa a estudar. Só que essa deficiência, ele não morava no campo, não conseguiu aprender direito o tal do latim. Então ele só conseguiu, ele ia para o seminário, não conseguia engajar, sem saber latim, como é que vai ser padre. Só conseguiu ser padre com 29 anos. E mesmo assim indicado para uma comunidade, Ars. Ficou famosa depois, né? 230 habitantes. Você imagina, você ser nomeado padre numa comunidade com 230 habitantes, tem que ir a pé. E chega lá, como essa cidade era bem remota, perto de Lyon, mas remota. Muitos anos sem religião, a cidade era um verdadeiro pandemônio. Tinha adegas, né? Esses pubs, adegas, era comum se acabar o trabalho no campo e se beber na cidade, era comum, não era recriminado. As famílias não iam, a igreja ninguém ia. Religião foi sendo sempre colocada em segundo plano. No tal dia de sábado, guardado para... Enfim, não tinha religião na cidade. E ele então desistiu. Não. Em alguns anos, olha só isso. Em alguns anos, os padres de outras cidades faziam peregrinação para a cidade de Ars. O governo francês até construiu um ramal de Paris para Ars. Tamanha era a necessidade, a demanda que tinha, virou vamos lá nos confessar. Confessar na Igreja Católica, um paralelo que a gente pode fazer é o nosso atendimento fraterno. É diferente, mas é um paralelo.
Ele era uma pessoa que ouvia as dificuldades dos outros. Estou chegando aqui para dizer que ele tem respaldo para falar, que você que é uma pessoa cega, que tem uma dificuldade, eu te digo, é uma bem-aventurança. Então ele ouvia todo mundo. E ele era rígido, às vezes ele dizia. Se diz, quem estuda um pouco mais assim, vê que hoje em dia, você vai fazer um atendimento fraterno aqui, passa um passo de cura, passa a vir a reunião. Na igreja também, você vai fazer a confissão, é mais ou menos tranquilo, né? Antigamente, às vezes, ficava anos sem poder comungar. Então, ele era rígido nas confissões, mas ele também, diz os estudiosos sobre ele, estou falando isso porque ano passado eu caí para estudar esse tema também, então estou lembrando, por coincidência. E aí ele dizia, tinha algumas punições, algumas penitências, em que ele passava a penitência leve, porque sabia que se passasse pesada, o pecador, né, nós, fugiríamos. Então ele passava uma penitência leve e ele próprio cumpria a outra parte. Vamos fazer assim, se eram 10 Ave-Marias, ele passava 3 e ele rezava 7. Aí falando até de penitências, até naquela época ainda existiam penitências físicas. Então esse espírito que tem essa vontade de rígido, conhecido, Maria Vianney também, pelos sermões em relação à tentação, virtude da pureza, bem-aventurados os puros de espírito. É tudo coincidência na doutrina espírita. O espírito que vem falar sobre pureza de coração, na parte mais difícil, que para mim é a parte mais difícil, se falar que uma encarnação, que você vem cego, é bem-aventurança, tem que acreditar no espiritismo. E aí, por isso que é importante a gente voltar, contextualizar no tempo e reviver a história das religiões. Isso vai, caramba, quando você olha aqui e fala, poxa, o espírito que falava sermões sobre pureza, sobre resistir à tentação, que era super rígido nas confissões, mas todo mundo queria se confessar com ele, tanto é que ele se não me salva a memória, ele é padroeiro dos padres na Igreja Católica. Todo seminarista estuda ele. Então, por coincidência, ele fala muito sobre isso. E ele fala também sermões sobre o purgatório, para nós não vai servir, mas o purgatório para ele, quando ele faz esse tipo de sermões, ele fala assim, quando você abre os olhos depois que morre, então bem-aventurados que estão de olhos fechados. Ele então vai falar do sermão da pureza, muito exigente na questão dele. E olha só, vamos falando, para a gente entrar aqui no bem-aventurados que não enxerga. Ele não admitia, na época, eu estou fazendo aqui a minha confissão, eu não estou muito bem, e eu preciso, mas eu tenho um hábito aqui de sexta-feira, eu vou sempre no baile, e aí é um caso comum, citado na biografia dele, de uma senhora que já era idosa e que ela relata, continuou, né, ligada a Deus, e ela relata que quando ela era jovem, ela foi confessar com ele, não só não fez a comunhão, como ficou 6 anos sem poder comungar, porque ela tinha o hábito de ir a um baile em outra cidade, antes dele chegar. Não tinha vigário na cidade de Ars, ela ia aos bailes, porque ele condenava a dança. E a gente pensa assim, olha, não estamos falando, a gente tem que dizer a verdade, é triste isso, mas é a verdade. Dentro do caminho, eu não vi Jesus pregando dancinha com os apóstolos. E a gente às vezes ensina isso para os nossos filhos, ficar na frente da televisão imitando a mocinha ou o mocinho. Não quer dizer que a gente vai chegar em casa agora, vai jogar a televisão no lixo, mas é ficar atento. Os espíritos que estão vindo agora são novos espíritos criados ontem? Não, são esses aqui, que por alguma circunstância não tiveram o proveito integral das provas anteriores. E falava mais, danças,
canções, música. O belo, ele não é absoluto, mas ele é objetivo. Belo é uma sinfonia, é uma música. Uma música cantada já tem influência dos homens. Então precisa ver se a letra é boa, precisa ver se quem está cantando, olha quanta coisa entra no contexto. Então esse era o nível de exigência desse espírito, que fazia lá os seus sermões, suas confissões, mas que essa é a grande cura dele. A cidade dele se torna uma referência. Todos os bares e biroscas lá fecham. De 230 habitantes, a cidade cresce para 300 e pouco, não foi muito, mas a cidade se torna uma referência. É uma conversão em larga, é de 100%. Então esse espírito vai falar para ele, ele foi chamado. Meus bons amigos, vou lendo um trechinho e vou falando. Por que me chamaste aqui? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? Ele poderia fazer, né? Pela envergadura do espírito, o espírito vai evoluindo, ele começa a ter, se ele fazia essas curas quando encarnado pela manipulação do magnetismo, pelas orações, pela sintonia com os espíritos superiores, desencarnou, não perdeu essa condição. E que sofrimento, bom Deus, ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Submissão à vontade de Deus. Nós outros aqui, muitas vezes, sofremos mais do que deveríamos, porque no íntimo tem alguma coisa errada na minha vida, né? Alguma coisa eu estou sofrendo a mais. Como foi dito no final lá do texto, na colocação do Kardec, antes da gente colocar essa afirmação, que está errada por definição, se eu fui criado por Deus, a lei de Deus é soberana e não se altera ao longo do tempo, Ele é criador de tudo que existe, não tem injustiça. Então, se eu estou com esse pensamento, ele já tem que ser afastado de cara, porque ele tem um vício de origem, vamos assim dizer. Mas eu posso dizer assim, poxa, eu faço tudo certinho nessa vida e as coisas não dão certo. Eu estou tratando da minha enfermidade, eu tenho essa deficiência na visão, sou cego, mas eu não consigo ser feliz, tenho tudo no meu entorno, mas não... Poxa, se as causas não são nessa vida, Kardec vai estar falando, busca as causas em existências anteriores que elas estão lá. Não achei, não lembrei, é pela misericórdia do esquecimento do passado. Faz sentido nós lembrarmos que eu estou vindo numa encarnação com a deficiência da cegueira, porque quem causou a cegueira na encarnação anterior foi meu pai ou minha mãe? Não vou lembrar. Mas eu posso deduzir que se eu não estou lembrando, convém para a minha evolução como espírito não lembrar, como espírito imortal não lembrar. Porque antes de tudo, Deus é criador de tudo que existe, Ele nos ama imensamente. Haja vista que Jesus esteve aqui e nos mostrou isso com ações. E os espíritos, quando transmite o conhecimento do livro dos espíritos, confirmam tudo isso. Esses espíritos mesmos aqui que a gente vai citando, o próprio Curadas, Santo Agostinho também, São Luís, tantos outros confirmam esse amor infinito de Deus. Então, eu não sei fazer milagres sem a vontade de Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciadas só devem ser atribuídas àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. É assim que a gente pede quando está com dor na unha encravada? Meu Deus, cura a minha enfermidade da minha alma depois da minha unha encravada. E eu estou falando unha encravada como uma alegoria, uma enfermidade maior. Ou a gente quer que a dor passe imediatamente no corpo. É por isso que a gente tem que vir estudar.
Todos nós estamos no mesmo nível. Estou falando aqui para vocês, se eu ficar 2, 3 semanas sem estudar, sem vir tomar passe, sem participar dos trabalhos, já estou me preocupando com a unha encravada. Essa sequência no estudo é que nos mantém na vibração desses espíritos, que vão lembrando para nós, olha, tu combinou essa encarnação assim mesmo, esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, esse filho, esse trabalho, esse prato, tudo combinadinho, e nós vamos, se der tempo, vai dar tempo, de ler lá de Leon Denis, um trechinho do livro Depois da Morte, que é muito confortador nisso. Bom, vamos lá de novo. Curai-me, mas fazei antes com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que as minhas virtudes venham à tona, que eu não fique refém de nenhum desses vícios. Aí vamos exagerar de novo lá no exemplo do Coradar. Dança, música sensual, sexualidade, glutonices, glutonarias, essas coisas, né? Que a gente nunca comeu aquilo tudo que a gente engordou. E assim vai. Tudo, preguiça, né? Então, agora sim, curei de tudo isso, pode curar minha unha encravada. Que a minha carne, continuando, seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após essa prece, isso é a manifestação do Vianney, do Cura d'Ars. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas. Sempre vem força e coragem. Tantos testemunhos temos disso aí, né? E talvez também essa cura que pediste, timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Pedir esperando a retribuição não é abnegação. Eu vou pedir que essa minha dor seja aliviada, mas que a minha alma seja tratada primeiro. Ou seja, se é a vontade de Deus esse sofrimento, para que eu, como espírito imortal, evolua, eu vou pedir a Ele força e coragem, resignação. Se nós pedirmos assim, sempre vem, e vem mesmo. Nós falamos ali da questão, a dona Gracilde lembrou aqui do passe de cura. Gente, o passe de cura funciona. Para a alma, sempre. E funciona para aliviar os sintomas também. Mas quem é que tem essa fé? A gente percebe, todo mundo que tem a fé. Às vezes nós ficamos doentes, mas essa doença aqui, não sei, não, passe de cura não cura isso não. Isso aí eu vou lá só no médico. Foi um outro estudo que eu fiz ano passado também, de última hora, aliança da ciência com a religião. É isso. Eu vou lá e vou cá. Eu não posso não ir nesse porque aqui não funciona. Não posso não ir naquele porque aqui tem um tratamento imediato de corpo. Mas não posso esquecer que tudo tem que ter uma convergência para Deus. Não é Deus que vai se alinhar com a ciência. É a ciência que se alinha com a religião. Mas nós, quem estuda o Espiritismo, quem estuda a religião, tem que ter isso bem claro. Ontem mesmo, no curso que estudávamos, só não acredita quem não quer. Quem não quer, vir a casa estudar. A influência dos espíritos. Na aula, a mocinha aqui vai lembrar, Andressa, no meio da aula aqui, uma pessoa chegou aqui na casa, a aula acontece aqui bem no salão. Chegou uma pessoa aqui na casa com uma dificuldade, pedindo uma orientação. Olha, o passo de cura é hoje, é amanhã. Uma pessoa saiu da sala, foi atendê-la. Quando voltou para a sala, estava com uma dor de cabeça terrível. Será que essa pessoa é médium? Será que essa pessoa registrou algum sintoma? Né? E assim vai. Vamos estudar que muitas das nossas dores são explicáveis por situações desta vida. E todas as vezes que nós caminharmos nesse esforço, numa manifestação de abnegação, não, eu vou lá estudar, mesmo que eu não entenda, eu vou lá tentar aprender, Deus vai nos ajudar, vai nos recompensar. Continuando o Cura d'Ars. Entretanto, já que estou aqui em uma assembleia em que, antes de tudo, se trata de estudos, eu direi que aqueles que são privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Ele tem moral para dizer isso.
pela história dele. Lembrai-vos de que o Cristo disse que era preciso arrancar o vosso olho. Se ele fosse mau, era preferível atirá-lo ao fogo do que ele se torne a causa da vossa perdição. Vai fazendo mais sentido a questão da visão, né? Fiz mau uso da visão, fiz mau uso da palavra, no caso de uma restrição de locução. A gente pode, no caso da palavra, mau uso da palavra em relação a outras pessoas, eu posso vir com a missão de ficar falando, participar das aulas nos cursos, participar de atendimento aos espíritos em doutrinação nas sessões de desobsessão, participar de palestras, enfim. Pode ser assim, mas também pode ser restritivo. Não tenho a firmeza moral ainda, ou tenho medo, não tenho uma firme resolução, prefiro vir com a restrição. Uma escolha. Ou, eu já estou num momento de aproveitar essa expiação, e ainda assim, com a deficiência da visão, cego, vou fazer as palestras, como a gente vinha, né? Era o Mileco, né, que fazia palestra no Leão Denis, cego, fazia palestra. Ou seja, expiação, missão. De certa forma, uma missão pode ser menor ou maior, mas é uma missão. Então, é tudo planejado. E nós não podemos deixar. Se o nosso olho é motivo de escândalo, vamos lançá-lo longe de nós. Não é à toa que nas bem-aventuranças, que estamos estudando aqui, é o capítulo 5 de Marcos, Evangelho de Marcos. No capítulo 6, vai ter lá o Pai Nosso. Jesus vai explicando, vai falando, eu porém vos digo, vai fazendo a sequência, e ele vai lá ensinar o Pai Nosso, ainda no monte. E lá, o Pai Nosso tem: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação irá acontecer. Então, se nós não estamos preparados, vamos arrancar o nosso olho e jogar longe. Eu não tenho condição de passar pela prova da tentação da bebida, do jogo, da sexualidade. Então, eu não vou nas festinhas, eu vou longe. É para cá que tem a festa ali onde tem no caso dos meninos ou das meninas, dos meninos ali, das meninas, rave, né, que fala, né? Você paga R$ 1.500 e tem de tudo lá uma semana inteira. É para cá? Ganhei R$2.000 aqui no jogo, ou ganho de presente. Né? É para cá? Toma aqui, bota dentro da caixinha do centro os R$2.000 e vai para a esquerda. É isso que é arrancar o olho e jogar longe. A alegoria do ensinamento. Não deixa a menor possibilidade para a gente cair em tentação. Não nos deixeis de cair em tentação. Se pedir ajuda a Deus, Ele avisa, Ele ajuda. Pode pedir. Ou algum de nós pede, quando está marcando de encontrar com a... Vamos colocar uma situação hipotética, né? Quer cometer alguma infração à lei de Deus. Um adultério, quer descumprir alguma lei, quer fazer alguma coisa ilícita, aí a gente faz essa prece assim, está preparado para fazer uma prece: Jesus, me ajuda que meu carro não ligue. Não. Então, a gente tem que cortar na raiz, por isso que é arrancar o olho. Eu não posso... Não, deixa passar pela tentação que eu vou resistir. Pede para passar longe se você não está pronto. Ainda não é a hora. Arranca e joga longe, só não cai. Porque do mal, Ele livra. Do mal Ele livra. Nós não vamos passar na terra por provas e expiações que não sejam do nosso merecimento. Isso deve ser confortador para nós, das nossas preces, quando for dormir, as doenças, as dores, as dificuldades. As nossas preces têm que ter o objetivo claro de me ajudar a fugir da tentação, de desistir. Não desisto desse filho difícil. Desisto da vida. Desisto de ir lá no centro, que o pessoal está muito chato. Desisto dessa questão, desisto dessa questão religiosa nesse Brasil. Vou me mudar para um outro lugar. Me diga qual lugar no mundo onde a atividade cristã é tranquila e saudável. Não é, nunca foi. As perseguições aos cristãos existem desde sempre. O período que o cristianismo foi menos perseguido
Foi depois do ano 300, quando não vou lembrar agora não, depois eu lembro. Quando acabou a perseguição aos cristãos. Aí pronto, se aliaram ao Estado, começaram a fazer bobagem. Então perseguição faz parte, não desiste. As nossas preces, não nos deixeis cair na tentação de desistir de qualquer coisa que seja. Mas livrai-nos do mal. Então, quando eu estiver caminhando nessa estrada, não me deixe acontecer nenhum mal. Não vai deixar. Só vai acontecer, pode acontecer uma dor, mas ela é para a nossa evolução como espírito imortal. Essa fé, essa continuidade, eu falo para vocês daqui, porque estou na tribuna, estou estudando, estou trabalhando. Se eu sair daqui um pouquinho, ela murcha. E quem ficou aí 2 anos sem praticar a sua fé, sabe bem de que eu estou falando. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Se ela fosse do tamanho de um grão, menor, né? Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente não estava aqui. Então, não nos deixei cair em tentação. Vamos desistir, não vamos desistir. Continua ele. Há quantos existem na terra que um dia nas trevas amaldiçoarão terem visto a luz? Ó sim, como são felizes aqueles que por expiação são atingidos na vista. Seus olhos não serão motivos de escândalo, nem de queda. Eles podem viver inteiramente a vida das almas, eles podem ver melhor do que vós, que tendes a visão perfeita. Quando Deus permite que eu venha abrir a pálpebra de algum desses pobres sofredores, já ele está dizendo, quando eu restituo a visão, digo a mim mesmo, querido amigo, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação de amor? Então não pedirias para ver as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que podes entrever em tua cegueira. Fazendo uma analogia a isso aqui, porque a perfeição das sensações. Por que a gente tem que viver a vida em ambiente HD 4K? Por que eu não posso viver a vida no centro espírita, na atividade de... mas eu só posso participar do atendimento numa obra social, eu só posso participar de um curso, de um estudo, quando os meus horários encaixarem perfeitamente. Aproveita a tua cegueira, vai com os horários desencaixados mesmo. É a hora de ir. Aproveitar esse momento em que a gente tem a contemplação do amor. Chega aqui atrasado, mas te dá uma sensação, estou falando atrasado nas primeiras vezes, porque depois encaixa. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí você chega, aquela sensação de dever cumprido vai te levar adiante. Porque está se ligando com, lembra? Os espíritos que têm puro, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Nós não conseguimos, não tem puro coração. Mas vai trabalhar no bem, vai trabalhar com o Zé Jorge, no caso nosso aqui, né? Com o altivo, esses espíritos, eu vou enxergá-los, eles vão enxergar um outro, que vão enxergar o outro, e aí vai vir um retorno para nós, olha, a satisfação de Deus, o hálito de Deus, não é uma palavra de Deus, não. É a sensação do dever cumprido que só cada um de nós sabe. O nosso dever, às vezes, está cumprido com um passe. O nosso dever, às vezes, está cumprido com ajudar na cozinha. Às vezes, está cumprido por ficar ali no início da reunião, na vibração, um pouquinho rezando. Porque nós estamos fazendo o máximo que nós conseguimos. Não havendo uma acomodação, é isso que se está dizendo aqui. Não espera a condição perfeita. É repetição, mas é importante dizer isso. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Ele não é, então eu tenho que fazer 6 cursos, 12 pós-graduação. Não. Se o serviço aparecer, o trabalhador está pronto. Visão turva. Não está cego, mas está com a visão turva. Vai. Como disse o item anterior, deixai vir a mim os pequeninos. Eu vou ler um pedacinho aqui. Jesus queria que os homens fossem a Ele, Jesus, com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Quem já botou criança para andar, vem. Como é que ela vem?
firme, vacilante, balançando com um sorriso, e recebe um abraço do pai, da mãe, do Espírito que está ali chamando ela. Assim somos nós. Se esperarmos a oportunidade perfeita, vamos estar deixando manifestar em nós um orgulho. Aí sim, vai nos afastar. Não, mas eu vou chegar ali, a minha prece não é boa, a minha aula com as mães não é, meu passe é horroroso, aí não dá passe. Ah, mas eu não suporto a outra pessoa dando a aula porque ela é chata, porque não dá mais nessa hora. Bem-aventurados os que têm coração puro e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Sim, continua o Vianney. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade. Lembra que estáis aqui a moça que está ali. Lembra, situação inicial, um médium, Vianney manifesta por ela, a moça está em frente, cega. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode, com elas, se dirigir às esferas espirituais, que os predestinados da vossa terra nem mesmo conseguem ver. Os olhos abertos estão sempre prontos a fazer a alma cometer erros. A visão 4K é do mundo. Fechados, ao contrário, estão sempre prontos a fazê-la subir até Deus. Acreditar em mim, meus bons e queridos amigos. Muitas vezes a cegueira dos olhos é a verdadeira luz do coração. Enquanto que a visão, cegueira dos olhos, luz do coração. Enquanto que a visão quase sempre é anjo tenebroso que conduz à morte. E agora algumas palavras para ti, minha pobre sofredora, ele falando com a mocinha. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficaria feliz? Mas quem sabe se essa alegria não te perderia. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade, permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido por ti, mas por tua vez ora, e principalmente pensa bem em tudo quanto acabei de te dizer. Antes que me afaste, recebei todos vós que estás aqui a minha bênção. E encerra a mensagem. Na parte de Kardec, nós já lemos, a Gracildes leu, e ela fala bem da questão da execução da lei de Talião. E, para nós agora, nesses minutinhos que restam, não é impossível nós termos esse tipo de conversão de entendimento, ou seja, mesmo com os olhos fechados, não tenho intelecto, não tenho a convicção, não tenho a mediunidade rica, que a gente depois que vai estudando, vai entendendo melhor como é que é essa questão da mediunidade. Ela é um instrumento importante, mas tem suas requisições. Entendendo melhor toda essa dificuldade, a gente vai lembrando, poxa, é muita coincidência demais, né? Um caso que tem assim, que era um espírito muito ligado à questão das tentações, era o Santo Agostinho. Não por acaso, ele participa, coincidência mesmo, eu estava procurando, falei, bom, Santo Agostinho, eu sei que está lá dando uma mensagem da questão 919, como é que a gente se comporta para melhorar a cada dia, né? Conhece um sábio da antiguidade, Volodice, conhece a ti mesmo, mas ele, Santo Agostinho, no final dessa questão 919, ele fala algumas coisas bem importantes, que é a chave. Nós não estamos convencidos ainda, porque isso que o Santo Agostinho fala, não caiu a ficha. Ele fala, depois vocês vão lá, questão 919, Livro dos Espíritos, é um texto, primeiro a resposta é curtinha, mas tem a subpergunta A, que diz assim, como é que você fazia para você se conhecer a si mesmo? Aí o Santo Agostinho dá uma resposta longa, e ele faz sentido, porque o Santo Agostinho andou foi maniqueísta, fez todas as religiões, aprontava, tinha um filho, teve filho fora do... não era casado, não podia casar porque ele era religioso. Por isso que eu falei, Deodato, o nome do filho dele, o menino lá da coisa, o sobrenome dele é Deodato. Então,
ele diz assim: fazei perguntas claras e precisas e não temei multiplicá-las. Ele dando a resposta, ó. Ele dá a explicação do que ele fazia e diz: olha, vocês perguntem para nós, não temais multiplicá-las. Deixa eu ver aqui. Será que valerá a pena fazer alguns esforços? Aí é onde eu quero frisar. Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. O que vai ter domingo? Vai chover? Vai fazer sol? Então nós temos essa questão. O que vai dar no jornal de hoje é o que vai pautar a minha vida. Só que não é. O que é, o presente é que é incerto. O futuro é que é a vida verdadeira. Poxa, estão falando isso para a gente há quantos anos? E os Espíritos reafirmam. O presente é positivo, o futuro incerto. Ora, continua, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. Ninguém morre, pois queremos fazer-vos compreender esse futuro, de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por esse motivo que chamamos a sua atenção através de fenômenos capazes de vos impressionar os sentidos. Primeiro. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um está encarregado de difundi-las. E Santo Agostinho assina no finalzinho: foi com esse objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. O mesmo Santo Agostinho, eu fui lá ver a questão do... Quando a gente está numa dificuldade na vida, nós temos a tendência de caminhar para a linha da desistência, né? Estamos cegos, estamos com alguma deficiência. E aí eu falei, não, eu já li alguma coisa dos anjos guardiães. A doutrina dos anjos guardiões também, quem assina a doutrina dos anjos guardiões, questão 495, depois vocês olhem lá, é São Luís e Santo Agostinho, de novo uma coincidência. E ele fala, num trechinho, talvez no terceiro parágrafo, não vai dar tempo, está muito em cima, não vai dar para ler, que esses seres superiores que cuidam de nós, nossos anjos guardiões a quem nós rezamos, eles nos têm em amor em mais alta conta, é mais ou menos assim que está escrito, do que nossos amores mais íntimos. Em outras palavras, que nem todos nos ouçam, que a gente sabe que o amor da mãe, que o amor do pai, que o amor do irmão, do filho, mas os anjos guardiões nos amam mais do que a eles, porque eles são superiores. O amor deles é sempre mais incondicional do que o nosso. Nós amamos muito, mas em alguma medida ele é condicional. E esses espíritos só se afastam de nós quando a gente faz pirraça e se afasta da lei de Deus. Estando no cumprimento da lei de Deus, com essa rigidez toda. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Cometerás adultério é amplo. É a dancinha, é a sensualidade, são os vícios. Quando a gente não se afasta da lei de Deus, quando a gente se afasta da lei de Deus, eles se afastam. Mas basta um pequeno chamado que eles se aproximam de nós. Então, encerrando esse momento de estudos em torno dos bem-aventurados, os que têm o coração puro, porque verão o reino de Deus, porque verão a Deus, e aqueles que têm os olhos fechados, aqueles que têm as dificuldades maiores. No item é abordada a questão da cegueira, mas isso cabe uma reflexão mais ampla nas limitações mais obtusas que a gente possa enfrentar, que nós possamos sempre lembrar dos nossos espíritos amigos que cuidam de nós, encarnados, pai, mãe, irmão, aqueles que nos amam, dos guias e benfeitores da casa, de nossos anjos guardiães, que todos nós temos e que possamos colocar na nossa prece esse pedido: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e caminhar para eles e para Jesus sem vacilação, como uma criança que caminha em relação aos braços dos pais, como Jesus nos ensinou e vimos na aula anterior. Que possa então ser em nome de Jesus, agradecendo ao Altivo, ao José Jorge, todos esses espíritos que aqui estão sempre nos intuindo, nos ajudando, e que possamos ter um momento de paz, como uma sobremesa de amor, como o nosso José Jorge falava muitas vezes. Que assim seja. Nós agradecemos ao companheiro Omar pelo estudo que ele preparou para nós com tanto carinho. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe,
Vamos ficar muito bem acomodados na nossa cadeira, com os nossos olhos fechados, lembrando que o nosso anjo da guarda está junto de nós, pensando sempre na doce e meiga imagem do Cristo. Esse é um momento muito especial, o momento do passe. Querido Jesus, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para esta hora, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, transmitindo fluidos de paz, de luz, de saúde física e de saúde espiritual para cada um de nós. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Meus irmãos, então, nessa passagem de Lucas, em que ele diz que, e eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. E Emmanuel comenta essa passagem dizendo que várias escolas religiosas, defendendo interesses pessoais, eles afirmam que no Evangelho não apresenta bases para o intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados. Mas esta passagem está no Evangelho, se encontra no Evangelho. E existe também no Evangelho outras passagens mostrando que Jesus conversava com espíritos perturbados, que estavam perturbando as pessoas, prejudicando, e Jesus conversava e afastava esses espíritos. Isto é intercâmbio espiritual. E a doutrina espírita também, nós temos a doutrina espírita graças ao intercâmbio espiritual entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, os que estão na carne. A doutrina espírita, ela é toda espiritual, ela é dos espíritos, são ensinamentos dos espíritos, mas que veio através dos médiuns, e Allan Kardec codificou a doutrina. Então, esse intercâmbio existe e é muito salutar, é instrutivo. E Emmanuel continua dizendo aqui que o que aconteceu no Monte do Tabor não foi nenhuma demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos, que eram Elias e Moisés, que estavam conversando com Jesus. E foi tão real que Pedro chegou a falar: Jesus, vamos montar 3 tendas, uma para você, uma para Moisés e outra para Jesus. Então, o intercâmbio existe, é salutar, e nós muito tiramos proveito dele para o nosso crescimento espiritual. Senhor Jesus, só nos resta agradecer pelo estudo aqui realizado, pelos esclarecimentos que recebemos, e te pedimos, Senhor, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, que permita que nossos anjos de guarda nos acompanhem de volta aos nossos pontos de origem, e que tenhamos um final de dia com muita paz, com a tua paz, Senhor. Abençoa, Senhor, esta casa que nos acolhe, abençoa os espíritos que aqui trabalham, nos fortalecendo, nos amparando. Abençoa, Senhor, todas as tarefas aqui realizadas, para que esta casa, esse ponto de luz, continue crescendo cada vez mais. Então, Senhor, é confiante na tua misericórdia para com cada um de nós, que nós pedimos a tua permissão, a permissão desses espíritos queridos e a permissão de Deus, nosso Pai, para encerrarmos esse momento aqui de estudos, de passes, em teu nome, Senhor. Fica conosco, Jesus, porque estamos sempre, sempre precisando muito de ti. Graças a Deus.